E hoje no Repórter MT eu converso com o Coronel Edgar Maurício Monteiro Domingues, comandante do 1º Comando Regional de Cuiabá. Coronel, seja bem-vindo aqui no Repórter MT. Quando eu digo 1º Comando Regional Cuiabá, eu falo de toda a capital. Não só a capital do estado, mas também a cidade de Chapada dos Guimarães e Santo Antônio. Somando essa população, só para você ter uma ideia, aproximadamente 623 mil habitantes. E só na capital do estado, aproximadamente 550 mil. Então, quando se fala em comando regional, abrange todos esses locais. E como está Cuiabá quando se fala em criminalidade? Hoje a gente acompanha os crimes ganhando a mídia. No entanto, temos a informação que os números apresentam uma redução nessa criminalidade. Afinal, Coronel, o que está acontecendo com Cuiabá? Quando se fala em criminalidade, nós temos que ver dados estatísticos. Porque hoje a Polícia Militar não trabalha mais de forma aleatória, como se fazia antes. Ou seja, eu acho interessante colocar um policiamento ali, eu acho bonito colocar um policiamento lá. Não. Nós temos uma gama de profissionais habilitados na área de estatística e de gestão em segurança pública, certo? Então nós trabalhamos de maneira científica e os dados mostram, só para ter uma ideia, nos 3 primeiros meses desse ano, uma redução de quase 50% na taxa de homicídios. Em comparação ao ano passado? Em comparação ao ano passado, primeiro trimestre. Nossa, metade. Ano passado. Não comparado só com Cuiabá, mas eu falei para você, englobando também Chapada dos Guimarães e Santo Antônio. Roubos, nós tivemos uma redução de quase 35%. Certo? Roubos, patrimônio, quando existe a violência. Roubos à pessoa, exatamente, aquele que é usado da força física ou psicológica para se extrair um objeto que não é seu. É chamado roubo na situação. Tivemos uma redução de 35%. Isso, no universo de Cuiabá e de todas as cidades, é um ganho muito grande. E o senhor atribui essa redução a quê? Justamente o que eu estou falando para você, lançamento do policiamento de forma científica, de forma adequada. Então, a partir dessa estratégia de trabalho, a redução acontece. Exatamente. Nós trabalhamos de maneira científica, ou seja, eu vou integrado. citar um exemplo aqui, para a gente se enquadrar melhor como as coisas funcionam. O cidadão do bairro X fez o seu boletim de ocorrência que ele foi roubado. Esse boletim de ocorrência é gerado um número, vai para um banco de dados e nós temos acesso a esse banco de dados. O que nós fazemos a partir daí? Direcionamos o policiamento onde os índices de violência são maiores. Ou seja, nós temos que citar também a importância da confecção do boletim de ocorrência. Porque às vezes você acha, eu não vou fazer um boletim de ocorrência que não vai ter resultado nenhum. Vai ter resultado sim. Pode ter certeza que aquele boletim vai ser analisado, vai entrar nesse banco de dados. Eu vou pegar esse banco de dados, vou analisar esse banco de dados. Olha, o roubo aumentou, o roubo migrou da região tal para a região tal, onde esse fulano mora. Eu vou fazer o quê? Pegar os meios que eu tenho e vou trabalhar nesse bairro, nessa situação. O crime migra, mas nós sempre acompanhamos essa migração do crime. Ou seja, ou homicídio, ou roubo, ou furto, ou qualquer outro crime que envolve, certo, a perca de alguma coisa. Então eu estou falando para você, a importância do boletim de ocorrência, e a polícia hoje ela é científica, ela não é casual. E como a polícia se depara com situações, por exemplo, quando ela efetua ali aquela prisão e de repente no mesmo dia está aquele mesmo cidadão ali? Olha, nós ouvimos isso diariamente na nossa tropa. Ou seja, a reclamação... Não só da população, mas também dos policiais. Muito mais dos policiais que efetuam a prisão, que tinham de circulação esses elementos. Mas é uma discussão que vai muito além da questão de segurança complexo, não é legislação, exatamente, é uma questão social, que envolve questão social, que envolve questão política. Mas o que eu digo para você é o seguinte, a parte da segurança pública na Polícia Militar está sendo feita. Agora, se alguma coisa a partir daí não funciona, nós temos que analisar, mas não é culpa da Polícia Militar nesse caso. E, Coronel, e os bandidos, os criminosos, eles continuam aí apresentando novidades em termos de crimes e tecnologias para isso? Por exemplo, eu vi carros com travas, isso existe há muito tempo da questão da trava, que o alarme não aciona, porém, ele vai mudando a tecnologia. Eu acho que é muito tempo. Existe realmente uma indústria do crime ali? Existe. Pessoas ali... Não vamos dizer aqui que não existe indústria. Não existe, porque são muitas pessoas que procuram na vida fora das leis burlar determinada situação. Né? Então sempre vai ter uma coisa, aquela briga... O senhor ainda se surpreende, com 25 anos de estrada, se surpreende diante de... Nossa, como esse cidadão conseguiu... Vou ser mais sério com você, eu acho que todo dia o policial se surpreende com alguma coisa. Às vezes pela audácia do cidadão criminoso, às vezes pela tecnologia que ele já traz nessa situação, às vezes uma tecnologia simples, certo? Mas que ele descobriu. O
que está sendo mais frequente, assim, em relação a esse uso de tecnologia? Questão de roubo de veículos. Então, a tecnologia aumenta muito com relação a isso. Os alarmes se aprimoram, mas a Exatamente. maneira como também os veículos são furtados ou roubados acompanha. Com certeza, acompanha e sempre com um passo à frente. Eu estou falando para você, a briga do gato e do rato. Eles conseguem criar uma tecnologia, nós vemos com a antitecnologia para tentar barrar essa tecnologia deles, né? E é uma briga constante. E, Coronel, nós temos esse dado que temos redução de criminalidade. No entanto, a população se sente desprotegida. E é por conta da informação que hoje ela circula de uma maneira mais rápida, e aí aquele crime que num tempo atrás você não teria notícia, hoje ela alcança? Pela rapidez, você foi muito feliz na sua colocação, né? Hoje as coisas acontecem muito rápido e nem sempre a primeira informação que chega é a informação real. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando a gente passa para frente nessa situação. Nós temos chamado WhatsApp hoje, que eu sempre falo, é o bem ou vai ser o mal da nossa existência. Eu imagino que acontece um crime que tem gente lá tirando foto já para passar. Exatamente. Antes mesmo da polícia chegar. Às vezes eu recebo várias informações via WhatsApp e eu estou fazendo, já sei da real situação. E várias outras mensagens chegam sobre o mesmo fato, totalmente distorcido da nossa realidade. Então, um grande... E a polícia tem que checar cada uma. Nós tentamos checar da melhor maneira possível. Qual é a fonte real daquela situação? Então, uma coisa que nós temos hoje é mídias sociais e imprensa, que em algumas situações a imprensa sempre leva para o lado ruim da coisa. Aquela política, quanto pior, melhor. Eu trouxe para você os dados do trimestre e nossa capital e alguns municípios que abrangem o Comando Regional 1 diminuíram todos os índices, não foram apenas alguns, foram todos os índices foram baixados. Então, por exemplo, crimes muitas vezes relacionados com o uso extremo de violência, e está ali enquadrado, né, nas estatísticas como homicídio, também não se considera as causas. Um exemplo, crimes passionais. Então entra num quadro de violência, mas no entanto é algo muito particular. Exato, pela passionalidade, exato, pela relação afetiva. Exato, porque é difícil a polícia militar, só para você entender, nós fazemos todo o planejamento que eu disse para você com relação a isso. Mas como é que nós vamos impedir um crime passional? Ou seja, um primo que vai na casa do outro primo em uma festa e acaba matando esse primo. Como aconteceu o caso de um enfermeiro que matou exatamente, a sua namorada. O enfermeiro que vai na casa da sua ex-namorada, né, exigindo que ela voltasse com ele todo dia. Como é que nós vamos adivinhar nessa situação que isso vai ocorrer naquela situação? Então são certos casos que fogem da nossa esfera de competência de atuar em cima dessa situação. Então, em alguns casos, Coronel, ou seja, em alguns casos, não há como atuar de maneira preventiva. Como o senhor disse, alguns crimes relacionados a determinados bairros, índices de furtos e roubos constantes, presentes, tráficos, existe todo um planejamento, um trabalho que você trabalha sob a ótica preventiva. Outros, é impossível. Não, outros não. Principalmente os crimes passionais que nós somos. É da essência, né? Da pulsão morte, Freud, vai para exatamente, da psicanálise, porque é difícil você saber quem vai cometer um crime passional ou não. Como você vai saber esse crime passional? É difícil você combater essa situação. Mas mesmo assim, deixo bem claro, nós conseguimos diminuir esse primeiro trimestre, comparado ao ano passado, quase 50%, que engloba também os crimes passionais dentro desse contexto geral. Coronel, em relação à morte de policiais, nós tivemos aí o caso de Sinop e outros também relatados aqui em Cuiabá. Existe essa relação, assaltos, por exemplo, diretamente pelo fato de ser policial? Existe um estudo ou uma percepção que aquele cidadão que no momento do assalto, o bandido percebe ou uma farda ou uma arma e percebe que é um policial, a violência é maior? Sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que a partir do momento que o cidadão descobre que é um policial militar... Ao invés de temer ele... Exatamente, o que acontece? O policial já vira uma vítima aí potencial. Se ele queria apenas entrar em sua residência para roubar ou furtar alguma coisa, a partir dali, a índole é maior por ser um policial militar. Ele já vê aquela figura, aquele cidadão, como um inimigo dentro dessa situação. E na maioria das vezes, infelizmente, um roubo se torna latrocínio. Em relação, o que o senhor acha sobre policiais que fazem bico de segurança? Vou deixar bem claro, a instituição polícia militar é totalmente contra. Certo? A polícia militar é totalmente contra qualquer tipo de bico ou trabalho extra daquilo que é
função da Polícia Militar. Agora também nós não podemos estar a todo momento, em todo lugar, de saber que policial está trabalhando ali, do seu horário de folga, principalmente. Mas nós precisamos do quê? Que denúncias existam para que a gente possa, que nós possamos averiguar essa situação. Mas aí não acontece a questão do corporativismo? Por exemplo, uma festa, policiais ali trabalhando como segurança, acontece uma confusão, e aí vem uma viatura, aí identifica seus pares, e aí vem a questão do corporativismo, eu não vou levar adiante essa informação, meu colega. Não, mas é que tá, por isso que não só o policial militar, mas também tem pessoas civis que estão ali. Nós temos o número 0800 65 39 39, que é o disco de denúncia. Qualquer tipo de denúncia você pode fazer via esse número. Mas quem investiga é a corporação. Quem investiga é a corporação. É a corporação. Mas não esses assim, que estão vinculados acredita, então, mesmo não sendo os vinculados, mas o senhor acredita que existe sim essa imparcialidade dentro da corporação para investigar seus pares? Eu acho que é uma grande minoria. Hoje a coisa está mudando, está evoluindo. Eu não vou dizer para você que 100% eu posso afirmar essa situação, mas que uma grande maioria, esmagadora, não concorda com esse tipo de situação. Em relação, a gente falando de discordar, lei do desarmamento, o que o senhor acha sobre isso? Porque a gente acompanha, não se pode comprar armas, sabe-se, mas os criminosos continuam armados, muito bem armados, em algumas situações com armas mais poderosas que a própria polícia, dependendo de onde ele está. Eu acho que o grande X da questão é o seguinte: nós temos que ter mais mecanismo de tirar armas de circulação, ou seja, desarmar o bandido nessa situação. Mas nós armar o cidadão comum? Nós não podemos armar o cidadão comum em virtude disso. Porque quanto mais armas na rua, a tendência é que ocorra o quê nessa situação? Mais crimes, independentemente para a instituição policial militar, seja pessoa de bem ou o bandido. A nossa função é que isso acabe, que os homicídios diminuam, independente de quem quer que, nesse caso, venha a morrer. Então, para a Polícia Militar, quanto menos armas nas ruas, melhor. Em relação aos bairros de Cuiabá, Coronel, hoje houve um tempo que a gente tinha relatos de pontos específicos, porque como o senhor já disse que esse sistema, né, de crimes, ele vai migrando, mas existem ainda bairros em que é mais difícil assim, a atuação, ou realmente migra de tal maneira que, há um tempo atrás, que a gente conseguia identificar, bairro tal, não se entra depois das 22 horas. Ainda existe hoje ou ficou como mito? Eu vou pegar um gancho seu. Há um tempo atrás se ouvia isso, né? Há muito tempo atrás se dizia isso. Hoje não. Quando a gente, de certa forma, detecta isso aí, a gente já automaticamente lança o policiamento nessa situação. Se falava muito, né? A situação é Pedregal, é Pedra 90, né? Sim. Também Pedregal com relação Pedregal tinha até piadinha, né? Exatamente. O tráfico de drogas, fulano que comandava aquela região. E a questão do Pedra 90, a questão dos homicídios, só tem ideia, os homicídios no Pedra 90 diminuíram sensivelmente nessa situação. As ações de tráfico de drogas no Pedregal também diminuíram sensivelmente. Não que não ocorra, mas diminuíram sensivelmente. Então nós também carregamos um certo folclore nessa situação, né? Pedregal não se anda à noite. No Pedregal todo mundo tem na sua residência uma boca de fumo. Isso se dizia antes. Não, lá moram muitas pessoas de bem. Se desconstruiu esse Exatamente. conceito. Nós estamos tentando aos poucos com um policiamento comunitário, que é muito importante citar essa situação também. Como que está o policiamento comunitário? Olha, como é que funciona o policiamento comunitário? Nós temos os conselhos, que são representantes da população, é o elo de ligação da população com a Polícia Militar. E todos esses bairros que você falou, existe conselhos. Então a troca de informação é muito grande. Então nós também trabalhamos de acordo com isso, informações que nos são passadas por essas lideranças comunitárias. E é muito importante esse trato, principalmente comunitário preventivo da situação. Estamos tentando desmistificar muitos bairros com relação a isso, né? Essa cultura que a gente prega. Ou seja, e sem contar também que a gente escuta uma coisa, certo? Quando a gente vai passar 2, 3, 4 maior do que a gente escutou. Se propaga uma coisa que não é real. E também a questão do bairro está muito ligado à infraestrutura da cidade, porque se eu tenho um bairro bem iluminado, com ruas asfaltadas, com praças arborizadas, espaços para as crianças, você cria um outro contexto de convívio familiar. Um ambiente diferente. Então é aquela coisa da metáfora do jardim com flor. O jardim com flor, ninguém coloca lixo. É a teoria das janelas quebradas também. Você já sabe dessa teoria? Não. Não, é o seguinte, se colocou um carro zero, um bairro X,
essa pesquisa não foi feita aqui, essa teoria foi criada aqui. Né? Ficou por lá, enquanto ele estava, de certa forma, sem nenhum arranhão, sem nenhum vidro quebrado, ele estava lá. Passou vários dias da mesma maneira que estava lá. A partir do momento que um cidadão jogou uma pedra e quebrou um vidro desse carro, no outro dia ele já estava totalmente destruído. Vai justamente alinhado ao que você falou. Ou seja, a oportunidade de fazer. Ou seja, enquanto o carro estava ali, ninguém mexia no carro. Mas a partir do momento que você arranhou, que você quebrou, certo? Eu já me vejo no direito de quebrar também a situação. Então, justamente o bairro. Ou seja, se o bairro tem iluminação, todos os seus terrenos baldios cercados e iluminados, a partir daí, o meio ambiente vai pensar 2 vezes em entrar. Mas se um entrou, a gente vai na primeira pedra jogada. Se um entrou e se instalou, os outros a partir daí vão querer se instalar também. Aí entra a questão da política de prefeitura, a política social da coisa. Vem toda uma utopia, né, da cidade que temos, da cidade que queremos. Exatamente, e isso aí também foge um pouquinho da esfera de atuação da segurança pública. Não que nós não tenhamos contato com esses órgãos, informamos essa situação, mas nem sempre a resposta é imediata como a gente precisa. E, Coronel, a gente fazendo, né, esse orgulho histórico, né, na questão de filosofia, e aí indo lá para quando começou o capitalismo, saindo do sistema feudal, da existência das propriedades, porque a partir da existência da propriedade, em que as pessoas começaram a cercar seus espaços, até esse aqui é meu, esse aqui é seu, lá no século XV, XVI, já se apresentou essa preocupação com criminalidade. Os séculos se passaram e as coisas continuam nessa circunstância de criminalidade, mortalidade infantil, a dificuldade da relação com o outro, especialmente quando se fala poder e dinheiro. Em todo esse tempo de experiência, o senhor consegue vislumbrar um cenário diante de toda essa crise econômica? Agora a gente está com a questão da carne, que vai refletir na economia, é uma preocupação. O senhor consegue vislumbrar um 2017 melhor, porque embora o índice, né, de criminalidade já reduziu, mas que consigamos construir uma sociedade melhor? Eu sou otimista por natureza. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito que eu tenho. Apesar de tanta coisa, de tantos crimes ali assistidos. Eu tenho visto muita coisa nesses 25 anos de polícia. Eu falo para você, se eu não acreditar naquilo que eu faço, não acreditar no meu próximo, a partir daí eu não tenho mais o que fazer aqui, nessa situação. Então o meu otimismo vem justamente daí. Essa geração que está vindo é uma geração diferente. Deus queira que ela trabalhe de maneira diferente também. Daí o povo diz o seguinte: vamos ser otimistas. Porque de pessimistas o mundo está cheio. Vamos tentar mudar essa mentalidade. Né? E a questão é esperança sempre. Vamos ter esperança que a coisa vai melhorar, mas trabalhando. É isso que a gente procura fazer. E as políticas integradas. Porque quando a gente fala realmente da importância de uma educação, quando a gente fala da pessoa ter a infraestrutura, ela reflete diretamente no trabalho do senhor. Sem dúvida nenhuma. Tudo reflete no trabalho da polícia. A polícia está lá na ponta e ela é mais cobrada. Olha, se você notar hoje, a única instituição que está em todos os municípios do estado ou do Brasil é a Polícia Militar. Nenhuma outra está tão abrangente assim. Nós temos aí 8 mil policiais em Mato Grosso. 8 mil. Só na capital tem quase 1.500. Que engloba e dá conta de fazer tudo isso? Olha... Ou a gente precisaria mais? Os números mostram que... Está dando conta. Sim, se tivéssemos mais, os números com certeza seriam menores. Então, realmente o senhor defende da importância mesmo do policial, de investir em efetivo policial. No efetivo e na qualificação do nosso efetivo. Chapada, comandante, como está a questão da criminalidade em Chapada e Santo Antônio? Não todos isso. Porque Chapada, a gente terá agora, provavelmente, o Festival de Inverno de Chapada, e acontece nos outros anos anteriores, eu tive essa oportunidade de acompanhar, desse sistema migratório de criminosos irem para a Chapada, especialmente para esses dias de festival de inverno. Como se sabe que isso acontece? Já se sabe. Então, como que ainda acontece alguns crimes banais, assim, assaltos em frente ao fórum, coisa... Não, foi justamente isso que a gente tá conversando aqui. O planejamento é feito de forma minuciosa, mas a mente do ser humano é muito complicada nessa situação. De você lidar com certo tipo de pessoa em determinadas situações. Há pessoas que sozinhas,
ela é calma, ela é tranquila, ela é pacata. Aí juntou com mais algumas pessoas, ela se transforma. Então a partir daí, o trabalho nosso tem que estar sempre atento com relação a isso. Quando você falou migram marginais daqui para Chapada, mas também migram um reforço policial para lá. Nós acompanhamos essa situação também. Então todos os eventos grandes, ou seja, ou em Chapada dos Guimarães ou em Santo Antônio, você tem um reforço policial, é um planejamento que é Tanto feito. que o Carnaval registrou também uma diminuição no índice, também por conta desse trabalho. Vamos falar Carnaval. É como se a polícia quisesse chegar antes do bandido. Vamos falar Carnaval, né? Até porque nós não podemos deixar de citar que Cuiabá nunca teve um Carnaval como nós tivemos esse ano. Eu não sei se você viu a questão da Orla. Sim, Cuiabá, então, um show até nacional. Exatamente, ali nós temos em média, em todos os dias de Carnaval, aproximadamente de 25 mil a 30 mil pessoas dia, só na Orla. E nós tivemos também a Praça da Mandioca, um movimento excelente em relação a isso. Aí nós tivemos Chapada também e Santo Antônio. Ou seja, olha só, a gama de locais que nós tivemos que trabalhar. Isso vai depender. Quantos homicídios nós tivemos durante o Carnaval inteiro? Nenhum. Nenhum homicídio, certo? Vinculado a Carnaval. Nenhum. Quer dizer, o planejamento foi bem feito nessa situação, certo? Roubos. Nós tivemos diminuição de quase 70%. Estou pegando o período de Carnaval. Furto, diminuição de quase 40%. É muito ligado ao patrimônio. Exatamente. Né? Tem que ser ligado. Não tem como fugir disso. Assim, não tem como fugir. De tomar algo do outro, né? Exatamente. É do próprio ser humano. Né? É ser da índole humano. do ser humano essa situação. Então, no Carnaval, nós nunca tivemos um Carnaval nos últimos 10 anos como nós tivemos esse ano. Com uma estrutura bem maior do que o ano passado. Porque o ano passado, não sei se você recorda, nós só tivemos aqui, em Cuiabá, Praça da Mandioca. Lembra da situação? Sim, sim. E tivemos no Porto, que não era a orla como ela é hoje. Não tinha essa dimensão. Apenas né, um dia de desfile das escolas de samba. Sim. Certo? E esse ano não. Nós tivemos todos os dias a orla, todos os dias a Praça da Mandioca, todos os dias Chapada, todos os dias Santo Antônio. E ainda fizemos policiamento na guia, que pertence ao 10º Batalhão. Certo? Então os resultados foram excelentes. Coronel, qual é o desafio ainda, o maior entrave assim, para a atuação, quando se fala em violência, né, insegurança em Cuiabá? O maior desafio da Polícia Militar. Da Polícia Militar é tentar baixar mais ainda esses índices. O que interessa para a instituição é que a população tenha a sensação de segurança e a segurança que ela precisa, que ela necessita. Não pensem vocês que a Polícia Militar, quando fique sabendo do roubo ou do homicídio, ela se sinta bem com essa situação. Não. Eu acho que ela sofre mais do que o próximo cidadão, porque era dever nosso ter evitado aquele crime. Existe essa sensação assim de fracasso diante de algo que é muito cruel? Naquele momento, sim. Mas a partir daí a gente redobra os esforços, redobra a força, para que a partir daí a gente possa evitar o próximo. Nos últimos tempos, o que mais chocou o senhor, assim, que foi marcante? Algum caso que chocou a população, mas especialmente o senhor, assim? O senhor se deparou e falou, nossa, esse crime realmente ele... Olha, vou ser sincero com você, em 25 anos de polícia de rua, certo? Comandando batalhões, certo? Hoje a gente vê as coisas um pouquinho diferente. Eu não gosto de misturar muitas coisas. Procuro sempre ser profissional na situação. Vejo aquilo como um fato que tem que ser solucionado e tem que ser evitado. Certo? Porque se eu, a partir daí, levar para o outro lado, eu falo para você, aí eu largo a minha profissão. É a razão acima de qualquer coisa. Acima de qualquer Mas mesmo coisa. assim, se choca, se depara? Olha, sim, às vezes sim, principalmente relacionado a crianças. Né? Até porque você é pai, você é mãe, então você sente com relação quando tem alguma coisa vinculada à criança, a dor, o choque é muito maior do que qualquer outra coisa. E como tem sido frequente relatos de crimes relacionados à É criança? a questão de abuso com relação à criança, de estupros com relação à criança, né? Que ainda insiste em acontecer na nossa capital. E o senhor acha que esses agressores têm recuperação? Não, eu acho que não. Certos casos que eu acho que encarcerar o resto da vida seria a melhor opção.